Então, primeiro, obrigado aí pelo convite ao banco, ao Léo, ao Guilherme, que organizaram essa possibilidade de nós conversarmos um pouco sobre a LGPD, tá? Eu quero primeiro, antes de mais nada, dizer o seguinte, pessoal, como se trata de uma legislação nova, muitas perguntas, talvez, que surjam, nós ainda não temos parâmetros para dar algumas respostas, tá? Eu digo parâmetros, não existem decisões judiciais a respeito, é uma legislação completamente nova, que uma primeira notícia boa que eu dou para vocês, que era uma dúvida que surgiu ontem, a LGPD não entrou em vigor hoje, tá? Ela teve a votação da medida provisória ontem pelo Senado, que era uma medida provisória que justamente buscava prorrogar o início da vigência da LGPD, tá? Agora, por uma questão técnica de votação, uma questão técnica processual, o artigo que previa a alteração da vigência da LGPD para maio do ano que vem, ele não poderia ser analisado pelo Senado, porque ele já foi objeto de votação na sessão anterior. Então, o que ocorreu? Eles simplesmente excluíram esse artigo 4º, que era justamente o artigo que tratava do adiamento. Então, tecnicamente falando, é como se esse artigo 4º, ele nunca tivesse sido escrito, ok? Então, a medida provisória, que ela tratava de outros assuntos, não era apenas a questão da LGPD, ela foi votada pelo Senado, sem a questão da vigência, da prorrogação da vigência da lei, e foi aprovada, tá? Então, isso gerou uma correria ontem muito grande, porque saíram várias notícias que a LGPD estaria entrando em vigor hoje. No dia de hoje, a própria assessoria de imprensa do Senado emitiu uma nota dizendo o seguinte, que esta medida provisória agora se tornou um projeto de lei e vai para sanção ou veto do presidente da República, tá? Esse é o trâmite. Agora, essa sanção ou veto ocorre em 15 dias, esse é o prazo que se tem, tá? Mas nós já podemos dizer o seguinte, que não haverá prorrogação, porque mesmo que ocorra o veto dessa medida provisória pelo presidente, ele não estará vetando o artigo da prorrogação da vigência da lei, porque esse artigo foi excluído. Então, a dúvida que se tem, se a vigência ela vai ser retroativa a 14 de agosto de 2020, agora, ou se ela vai iniciar a partir do veto ou a partir da sanção que virá em 15 dias, tá? Então, podemos trabalhar com o mês de setembro, ok? Então, não está em vigor hoje, tá? Mas deverá estar em vigor aí nos próximos dias, tá? E daí surge a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma irmã gêmea da GDPR europeia, tá? Ela é baseada em muito na legislação europeia, tá? E ela partiu de uma reivindicação da classe empresarial. Tem muito empresário que está reclamando disso, mas uma das, vamos dizer, classes que estava ansiando por essa legislação justamente é a classe empresarial, especialmente no eixo de São Paulo. Por que isso? As empresas, quando sentavam à mesa de negociações no exterior, em um determinado momento da negociação, se questionava como era tratada a questão da privacidade de dados no Brasil. E o Brasil sempre foi carente neste aspecto. Não é que não existia, nós temos o Marco Civil da Internet, o próprio Código de Defesa do Consumidor, mas são leis, assim, um tanto quanto esparsas, não iam a fundo nessa questão, né? E, em razão dessa desvantagem negocial, vamos dizer assim, os empresários passaram a exigir algo em torno da proteção de dados, tá? Então, aqui, o que a gente pode ver é o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata sobre dados pessoais, tá? Inclusive pelo meio digital. Aqui é importante fazer uma ressalva, né? Dados pessoais, ok? Dados referentes a pessoas físicas.
CNPJ não é dado pessoal, não está atingido pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá? O inclusive por meio digital é importante porque, no primeiro momento, quando se começou a se falar da Lei de Proteção de Dados aqui, se teve a falsa ideia de que era uma legislação aplicada exclusivamente a empresas do ramo de tecnologia, né? Quando se fala em dados, logo as pessoas já visualizavam uma luzinha de LED piscando em cima do computador, alguma coisa do estilo. Então, não, isso é uma legislação para o pessoal da área de TI, tecnologia. Mas não, a nossa LGPD, ela tem aplicação geral e irrestrita, falando no dia de hoje, né? Você sabe que as coisas aqui no Brasil e a falta de segurança jurídica nossa é uma constante, tá? Mas hoje a LGPD tem aplicação geral e restrita. Nós aplicamos desde para a banca de revista, situado lá na Rua da Praia, em Porto Alegre, até os grandes conglomerados empresariais instalados no país, tá? Não há nenhuma distinção quanto a faturamento, quanto a número de empregados e quanto à área de atuação, tá? Outra questão importante, o tratamento de dados deve ser realizado no Brasil. É sobre estes itens que trata a LGPD. Eu procurei trazer aqui para a nossa conversa hoje algumas definições que eu acho que são importantes que a gente domine, tá? Para que se saiba do que nós estamos falando. Uma delas é esta, é o tratamento de dados, o que vem a ser tratamento de dados, tá? Isso aqui é cópia, todas essas atividades aqui é cópia do artigo da lei, tá? Isso está exatamente no artigo da LGPD, ok? Então, tratamento de dados é um termo técnico, tá? Que vocês podem ver que é praticamente tudo que se pode fazer com um dado, certo? Então, vai desde coleta, produção, classificação, arquivamento, modificação, enfim, eu não vou ler todos um a um, porque está aqui na tela, mas quando vocês ouvirem falar de tratamento de dados, nós estamos nos referindo a uma dessas atividades aqui, obviamente relacionada a dados pessoais, ok? E o que vem a ser dados pessoais? Tá? Isso também está definido na lei, ok? Dados pessoais nós podemos dizer que é toda e qualquer informação que possa identificar uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física, com precisão, ou ao menos torná-la identificável, tá? Exemplos, fácil, né? Assim, para tratar nome, CPF, RG, número de CNH, carteira da OAB, carteira do Conselho de Medicina, qualquer identificação profissional, certo? Isso é fácil de nós, vamos dizer, exemplificarmos, certo? Mas, por exemplo, começa a surgir algumas questões um pouco mais complexas. E-mail, será que isso é um dado pessoal ou não? Depende. Se eu tenho lá um e-mail dizendo assim, georgevic@empresatal.com.br, é um dado pessoal. Está ali o meu nome identificado, né? Agora, se eu coloco lá jurídico, @empresa fulanodital.com.br, eu já não identifico que é o George, né? Então, são detalhes que começam a ser estudados. Por isso, fazendo um parênteses, assim, que nós temos que tomar um pouco de cuidado com algumas ofertas de soluções para LGPD, vamos dizer assim, de prateleira, sabe? Que vem assim, promete assim, olha, eu decurso a lei em 24 horas, tá? Porque estes detalhes que exigem um trabalho um pouco mais dedicado, isso não comporta, né? E dentre outros que eu vou exemplificar depois, mas o que se costuma dizer que a implantação da LGPD, na verdade, ela é uma jornada. Até vou dizer para vocês, é difícil dizer que ela tenha fim,
porque ela passa por um processo cultural interno e que tem que ser mantido. Nós estamos falando de condutas humanas que tem que mudar, né? Então, muitas soluções de prateleiras, que tem muitas ótimas por aí, e que muitas auxiliam e muito, né? Mas as que prometem implantação total, essas vocês têm que olhar com reserva. Outra definição é de quem é o titular dos dados, tá? É a pessoa a quem os dados se referem, pessoa, novamente, pessoa natural, pessoa física, certo? Pessoa jurídica não é titular de dados. Agora, também surge novamente, para vocês verem a importância do trabalho que tem que ser feito, e não apenas nas soluções de prateleira. Pessoa jurídica não é dado pessoal. Ok, concordo. Agora, quando se trata de uma ME, por exemplo, em que o nome da empresa é o próprio nome da pessoa, João da Silva Artigos Esportivos, ME. Será que isso é um dado pessoal ou não? É o nome da empresa. Dúvidas começam a ser lançadas a respeito disso e que, novamente, é uma lei nova, ainda não existe resposta para tudo, mas são questões que têm que ser pensadas a partir de agora, né? Dentro da legislação, existe a figura dos agentes de tratamento de dados, tá? A lei nos traz a figura do controlador de dados e a figura do operador de dados, certo? O controlador de dados é aquele que detém o poder de decisão a respeito do tratamento dos dados. Exemplo prático disso, a empresa de vocês. Quando eu, cliente de vocês, contrato serviços, eu terei que fornecer os meus dados, certo? Até mesmo para fazer o contrato, né? A partir deste momento que eu passo os meus dados pessoais para a empresa de vocês, vocês se tornaram os controladores dos dados pessoais. É vocês que detêm o poder de decisão de como fazer o tratamento dos dados. Lembrando o tratamento que são todos aqueles itens que nós falamos antes, né? Esta é a figura do controlador. Este é um agente de tratamento de dados definido por lei, tá? Além dele, nós temos o operador. O operador é a pessoa que este controlador vai destinar para fazer o tratamento dos dados em seu nome. Pode ser um funcionário, pode ser uma empresa fora. O funcionário é fácil exemplificar, mas vocês querem ver um exemplo de uma empresa fora? Por exemplo, aquela empresa que que faz a folha de pagamento em um escritório de contabilidade terceirizado, certo? Este escritório de contabilidade terceirizado é operador de dados. O controlador continua sendo a empresa. Eu mando os dados dos meus funcionários para que o escritório faça, por exemplo, a folha de pagamento, tá? Esses são exemplos práticos aí que fica fácil para visualizar quem é um e quem é o outro, tá? Na legislação, para quem, não sei se tem algum advogado hoje aqui presente conosco, eu não vi ali depois, existem os princípios, é uma forma, uma fonte para se interpretar a lei de uma forma mais correta, tá? Nos princípios, o legislador, ele procura demonstrar exatamente a finalidade pela qual a lei existe, tá? E na LGPD não foi diferente, os princípios vieram escritos na lei, tá? Então, aqui, nós temos aqui estes princípios, tá? Por exemplo, deixa eu ver uma coisa, o princípio da finalidade, que é o primeiro ali, que está em destaque, neste princípio, nós temos que identificar qual a finalidade do tratamento de dados. Eu estou, por exemplo, coletando os dados do meu cliente para qual propósito? Isso eu tenho que deixar claro, seja através do contrato, ou seja através de um termo de consentimento, que nós vamos falar depois, tá? Mas a finalidade tem que ser clara, tá? Se eu informo uma determinada finalidade e, com o passar do tempo, eu passo a fazer o tratamento com uma finalidade diversa, é um incidente processual, é um incidente envolvendo a LGPD,
tá? Passível de punição, inclusive, tá? Então, a finalidade tem que ficar clara. E se for mudar a finalidade, avise o titular dos dados para ver se ele concorda com a mudança de finalidade. Já aqui que abriu outras coisas aqui junto. Ok. Então, da questão da adequação, certo? Então, não sei se até que ponto vocês ouviram. Eu compartilhei, eu coletei os dados pessoais do meu cliente para encaminhamento de cobrança, por exemplo, e repassei para o plano de saúde, porque o plano de saúde tem interesse em fazer propaganda para esse meu cliente, tá? Ora, este compartilhamento de dados é uma hipótese de tratamento, certo? Este compartilhamento com o plano de saúde não foi autorizado pelo meu cliente. Então, aqui entra o princípio da adequação, porque compartilhar dados com plano de saúde, ou seja lá com quem for, não está inserido na finalidade com que eu indiquei no início, tá? Outro princípio é o da necessidade. O tratamento tem que ser o mínimo possível para realizar, para ficar de acordo com a LGPD. Nós temos que fazer o tratamento mínimo necessário. Os dados que nós coletamos têm que ser pertinentes. E nós, por exemplo, assim, nós temos, se nós coletamos o CPF da pessoa, é necessário ter também o RG? Se for necessário, se coleta. Se nós já temos o endereço, CPF, profissão, precisamos ter nome de pai, nome de mãe junto? Tem que se analisar caso a caso, certo? Nós passamos aqui, nós queremos, a lei que aqui quer fazer o seguinte, quer parar com aquela a nossa atividade que nós fazemos o seguinte, vamos coletar os dados o máximo possível, vá que precisa, ele está lá. Esse vá que precisa é que se quer evitar, tá? Realmente coletar, tratar os dados que são necessários, tá? Livre acesso é outro requisito importante, o titular dos dados ele tem que ter livre acesso a eles, tá? Para fazer para consulta, para ver até se eles estão corretos, acessar correção, exigir correção, melhor dizendo, isso tem a ver logo em seguida com a qualidade dos dados, né, a garantia de exatidão, porque o que se entende hoje sobre dados é o seguinte, os dados pessoais é uma extensão da nossa personalidade, é assim que a justiça entende dados pessoais. Então, este princípio da qualidade dos dados, em que a pessoa tem direito de checar se os mesmos estão corretos, tem muita relação com essa interpretação da personalidade, tá? Então, é por isso que esse princípio surgiu na lei, ok? Outro princípio é da segurança, que são as medidas de proteção que nós vamos ver depois, que são obrigatórias, ok? Princípio da transparência, as informações têm que ser claras sobre o tratamento de dados, pode ver que muitos princípios se repetem, assim, em finalidades, né? Princípio da prevenção, nós temos que adotar as medidas preventivas contra danos. Este princípio da não discriminação, isso aqui não é nenhuma novidade, isso aqui não foi trazido pela LGPD, né? Isso sempre foi proibido, utilização de dados para fins discriminatórios, isso foi sempre proibido no nosso ordenamento legal, nosso ordenamento jurídico, né? E o princípio da responsabilização e prestação de contas. Isso tem relação com a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade que vai fiscalizar a adequação da LGPD. Ela que vai fiscalizar e aplicar as punições, ok? Em razão de todos os princípios que nós falamos, que geraram aqueles direitos, a lei nos trouxe 10 bases legais que autorizam o tratamento de dados. Nós conseguindo enquadrar a empresa em alguma dessas bases legais, nós podemos realizar o tratamento de dados livremente, certo? Claro que respeitando os princípios e tudo mais, né? Eu coloquei o primeiro ali como consentimento, esse eu vou deixar em aberto, que nós vamos falar especificamente depois deles, tá? Mas nós, lembram, né, o tratamento de dados, todas aquelas atividades que eu falei lá no início, certo?
Então, ali, o cumprimento de uma obrigação legal. Se tem uma legislação que me obriga a a realizar o tratamento de dados, assim eu farei, tá? Exemplo, depois de concluída a prestação de serviços ou entregue o produto, seja o que for, o titular dos dados, ele pede para que nós fazemos a exclusão dos dados do nosso banco de dados, tá? Se eu tiver uma lei que me obriga a manter esse dado pessoal comigo por um determinado tempo, assim eu farei, tá? Esse pedido não será atendido, certo? Qualquer lei que obrigue a manter o dado, por exemplo, arquivado por um determinado período, eu lembro agora de cabeça com relação à área da saúde. Se eu não me engano, os prontuários médicos, os exames, vou falar aqui em aberto, não é 100% certeza, mas se eu não me engano, tem que ser mantidos por 20 anos, tá? Então, qualquer paciente que faça contato e peça para excluir os dados de lá, a clínica médica, o hospital, ele tem essa obrigação aí regulatória, e daí tem que cumprir, tá? Estudos por órgãos de pesquisa é outra base legal que autoriza a realização de tratamento de dados. Aqui entra aí pesquisas de IBGE, censo, o que for, tá? Eu posso fazer o tratamento, eu posso compartilhar dados quando a finalidade for essa, certo? Exercício regular de direito em processo judicial. A empresa está sendo processada por algum motivo e, para exercer o direito de defesa, ela terá que fazer uso de dados pessoais de terceiros. Assim ela poderá fazer, porque a lei autoriza que ela assim proceda, tá? Outro caso clássico aqui diz respeito à questão trabalhista, né? Um empregado que é demitido da empresa, ele sai e na semana seguinte ele pede, olha, eu quero que vocês excluam meus dados pessoais daí, porque afinal de contas estão lá, certo? A empresa não pode fazer essa exclusão porque tem a prescrição trabalhista, porque se esse empregado entrar com um processo trabalhista contra ela, ela não vai ter mais dado algum, né? Então, pelo menos durante aquele período, os dados serão mantidos na empresa, tá? Outra questão aqui que também envolve a questão envolvendo funcionários no processo de seleção, envolve aí o RH, né? São enviados vários currículos. O que são feitos com esses currículos? Mantém no banco de dados para quando precisar abrir uma nova vaga? Então, isso tudo tem que ser regrado, né? Com relação à proteção da vida do titular e tutela da saúde, bom, aqui fica fácil exemplificar, né? Diz respeito aí à questão principalmente dos profissionais da saúde, não exclusivamente, mas porque até dentro de uma empresa se faz o exame admissional, o exame médico admissional de um empregado, certo? Mas aqui não haveria sentido ser diferente. Imagine vocês numa situação de um pronto-socorro, que a pessoa está sendo internada e não pode dar seguimento ao processo de que ela vai ser submetida, porque não há autorização para o tratamento dos dados pessoais, né? Então, isso está plenamente garantido, tá? Segue como está sendo feito até hoje, tá? Outra fonte que autoriza o tratamento é a proteção do crédito. Aqui entra SPC, Serasa e até mesmo nós, se nós vamos fazer uma venda de algum produto, por exemplo, e nós queremos ver se esse nosso cliente potencial tem capacidade para pagar isso, né? Então, eu posso fazer a pesquisa do histórico dele de crédito, tá? Porque eu vou utilizar esta base legal. Eu estou fazendo o tratamento de dados, estou pesquisando os dados dele para a proteção do meu crédito, certo? Legítimo interesse, vou deixar em aberto, que nós vamos falar depois dele. Execução de contrato, eu estou coletando os dados pessoais para a pessoa para realmente dar início à execução do nosso contrato. Eu não tenho como não coletar os teus dados, porque eu tenho que passar para o meu jurídico fazer o contrato, eu tenho que passar para o meu departamento financeiro para emitir boleto de cobrança. Então, a coleta dos dados está justificada, tá?
E a execução de políticas públicas se assemelha muito com o que nós já falamos lá em cima, estudos por órgãos de pesquisa, mas aqui entra naquelas políticas públicas, nós temos aí, desde políticas públicas de prefeituras, políticas estaduais, políticas nacionais, em que os dados pessoais são necessários para colocá-las em execução, certo? E o que vem ser o consentimento? Assim que define a lei, tá? O consentimento como característica, ele tem que ser uma manifestação livre, tá? Nessa manifestação, o titular dos dados, ele concorda com o tratamento que está sendo indicado, certo? Junto neste consentimento, nós temos que indicar a finalidade que será feito o tratamento, tá? Então, é uma manifestação livre, tem que ter a concordância expressa com o tratamento dos dados e indicar a finalidade. Algumas questões já começam a ser levantadas, tá? Por exemplo, na relação, de novo, ali, relação de trabalho, tá? Será que nós temos, numa relação de trabalho, uma liberdade plena? Quando nós falamos de empregados de alto gabarito, de alto padrão, com um nível de especialização muito grande, aí com certeza, porque em muitos casos aqui até a liberdade, a questão da liberdade se inverte, né? O empregador fica na mão desses profissionais em razão da qualificação deles. Sem essa pessoa, minha empresa não caminha, né? Mas quando nós levamos esta questão lá para os funcionários, vamos dizer assim, chão de fábrica, que recebe lá um salário mínimo por mês, por exemplo, será que eles têm liberdade de, por exemplo, dizer assim, olha, não vou ceder a minha imagem para fins de divulgação aí do produto da empresa, porque eu não autorizo. Será que ele tem esta liberdade de dizer não? Isso são questões, eu não estou me posicionando de um lado nem de outro, eu estou só trazendo essas questões até para que se comece a pensar sobre este assunto, tá? Isso são assuntos que serão, assim, o dia a dia de aspectos relacionados à LGPD, tá? Mas com relação ao consentimento, que vocês têm que ter em mente é isso, é uma manifestação livre, informada, em que há concordância do tratamento de dados e indicação da finalidade. As penalidades, aqui sim, vocês vão ver quais são as penalidades específicas da lei, tá? Elas estão todas no artigo 52, então vai desde a advertência até essa multa que pode chegar a 50 milhões por infração, tá? Aqui nós estamos falando de um caso extremo, obviamente, né? Multa diária, bloqueio de dados, tornar pública a infração, que em muitos casos pode ser a morte da empresa, tornar pública uma infração de vazamento de dados, né? Suspensão parcial do banco de dados, eliminação dos dados pessoais total, tá? Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados e proibição total ou parcial da atividade de tratamento. Então, essas são as penalidades específicas trazidas pela lei, o que não afasta outras penalidades que existem nos demais diplomas legais, aí, como eu falei antes, tá? Mas essas são as penalidades específicas da LGPD, e que, eu acho que eu não falei no início, essas penalidades, sim, a entrada em vigor ficou para agosto de 2021. Tá? A entrada em vigor das penalidades, certo? Mas isso não significa que não tem que estar adequado até lá. Por que isso? Os órgãos de fiscalização do tipo PROCON, entidades de classe, os próprios titulares de dado, eles, a partir do momento que a LGPD entre em vigor, que deve ocorrer agora em setembro, após a análise do presidente, eles podem exigir adequação à lei. Daí vocês vão me perguntar, sim, mas vão exigir adequação à lei, mas eu não tenho penalidade alguma. Não, tem sim. A penalidade daí será feita de forma judicial. Eles entram com uma medida, por exemplo, o PROCON, ele entra com uma medida judicial pedindo adequação à lei e o juiz vai mandar adequar, porque a lei existe, a lei está em vigor. E se não adequar, ele fixa aí por ele mesmo a multa diária, porque o Código Civil assim permite, tá? Então, mesmo que as penalidades não estejam em vigor, a adequação é obrigatória, tá? O que a lei quer é isso, uma mitigação
dos riscos, tá? É isso que tem por objetivo a LGPD, mitigar os riscos, certo? Gente, a ideia aqui talvez tenha ficado um pouco cansativo, porque envolveu algumas questões técnicas, mas é importante que vocês tenham uma linha geral sobre isso, tá? Como eu disse antes, a LGPD, ela não veio para impedir a realização dos negócios, para impedir a circulação de dados, ela veio para tornar esse negócio uma questão mais ética, certo? Acredito que a LGPD seja também um catalisador de surgimento de novos negócios, e como eu falei já, e não canso de dizer, a adequação à LGPD é uma jornada, tá? Comportamento humano que tem que ser mudado. Não adianta nós seguirmos, fazermos enquadramento legal e o nosso comportamento não mudar. É uma questão cultural nossa, tá? E passa a fazer parte do dia a dia da empresa, tá? Eu espero que tenha colaborado e fico à disposição aí de vocês aí para Léo, Guilherme, fica à disposição aí para conversar.